O milionário pisava em todos ao seu redor, tratando as pessoas como lixo. Quando humilhou a faxineira do prédio, chamando-a de insignificante, não imaginou que dias depois seu império desabaria. Uma doença devastadora o colocou de joelhos, e adivinha quem seria sua única salvação? Exatamente a mulher que ele desprezou. E você, de onde está assistindo esta história de redenção que vai fazer seu coração apertar? Não perca nenhum capítulo desta montanha-russa de emoções. Se inscreva agora. Deixe seu like e ative o sininho para acompanhar essa transformação do desprezo ao respeito, da arrogância à gratidão. O salto italiano de Ricardo Mendes ecoava pelos corredores espelhados do edifício Olympus como o tic-tac de um relógio suíço. Preciso. Caro. Imponente. Os funcionários desviavam o olhar quando ele passava. Uma dança silenciosa de submissão que alimentava seu ego a cada manhã. Aos 45 anos, o empresário carregava o peso de 3 gerações de riqueza e o império imobiliário que triplicara sob seu comando. Seu terno azul marinho impecavelmente cortado por alfaiates portugueses abraçava seus ombros largos como uma segunda pele, enquanto os óculos de armação italiana repousavam sobre seu nariz aristocrático. No 40º andar, as portas do elevador se abriram diante de seu escritório panorâmico. São Paulo se estendia a seus pés como um tapete cinzento. Ricardo sorriu. A cidade era sua, a vida era sua. Bom dia, Sr. Mendes, murmurou sua secretária, Cláudia, estendendo-lhe uma pasta de couro e uma xícara de café colombiano. Ele grunhiu em resposta, sem tirar os olhos do celular último modelo. Na tela, os números da bolsa dançavam em verde. Mais um dia de lucro. Mais um dia no topo. O barulho de um balde caindo o fez franzir a testa. Irritado, levantou os olhos e viu uma mulher de meia-idade, uniformizada, recolhendo apressadamente os utensílios de limpeza espalhados pelo chão. Desculpe, senhor, ela murmurou sem encontrar seus olhos. A mandíbula de Ricardo enrijeceu. Uma veia pulsou em sua têmpora. Você tem alguma ideia de quanto custa este carpete? A mulher engoliu em seco, suas mãos enrugadas tremendo ligeiramente. Desculpe, foi um acidente. Acidente? A voz dele pingava veneno. Sabe qual é o problema deste país? Incompetência. Pessoas como você que não sabem fazer o básico. Ele olhou para o crachá dela. Vera, não é? Olhe para mim quando falo com você. Relutante, Vera ergueu o olhar. Seus olhos castanhos, profundos como poços, encontraram os dele. Por um instante, Ricardo sentiu algo estranho, um desconforto inexplicável. Pessoas como você são o lixo que impede o progresso. Limpando sujeira, produzindo mais sujeira. Ele gesticulou com desdém. Você é substituível, lembre-se disso. As palavras pairaram no ar como veneno. Os funcionários ao redor fingiram não ouvir, mas o silêncio era ensurdecedor. Vera manteve a dignidade, embora seus ombros tivessem encolhido. Sim, senhor, ela respondeu com uma calma que o irritou ainda mais. Ricardo afastou-se, satisfeito com o poder que exercia. Não percebeu o olhar que Vera lançou em sua direção. Não era ódio, era algo mais profundo, uma mistura de pena e conhecimento, como quem vê além das aparências. Enquanto ele seguia para sua sala, não poderia imaginar que em apenas alguns dias, aquela mulher que acabara de humilhar seria a única pessoa capaz de impedir que sua vida perfeita desmoronasse completamente. Ricardo girava em sua cadeira executiva, de couro italiano, observando a cidade através das janelas do 40º andar. Seu império brilhava sob o sol da tarde. 3 torres corporativas, 5 condomínios de luxo e um shopping center exclusivo. Tudo com seu nome. Tudo construído sobre o legado de seu pai, que ele transformara em algo muito maior. Os investidores chineses confirmaram para amanhã, informou Gustavo, seu diretor financeiro, ajustando nervosamente a gravata. Eles estão interessados em injetar 200 milhões no projeto da Riviera. Um sorriso predatório formou-se nos lábios de Ricardo. Aquele projeto duplicaria sua fortuna. Ótimo. Prepare a apresentação com projeções otimistas. Muito otimistas, entendeu? Gustavo hesitou, o suor brilhando em sua testa. Ricardo, os estudos ambientais ainda não foram concluídos. Há riscos consideráveis no terreno e...
Problemas são para pessoas pequenas, Gustavo. Ricardo cortou-o, tamborilando os dedos na mesa de mármore. Resultados são para vencedores. Entendeu? Naquela noite, Ricardo dirigia seu carro esporte alemão pelas ruas da cidade quando notou um ônibus parado no ponto. Sob a chuva fina, reconheceu uma figura familiar entrando no veículo, a faxineira, Vera. Por um momento, seus olhares se cruzaram através do vidro. Ela o enxergou claramente no carro luxuoso. Ricardo acelerou, deixando-a para trás como deixava todos os insignificantes. Em casa, seu apartamento de cobertura de 600 metros quadrados o recebeu com silêncio. As paredes brancas exibiam quadros caríssimos que ele não compreendia, mas que o faziam parecer culto. A geladeira estava abastecida pelo serviço de chefe particular, mas ele não tinha apetite. Serviu-se de um uísque raro e caminhou até a varanda. A cidade cintilava como um tapete de diamantes aos seus pés. Ricardo sorriu, sentindo o poder correr em suas veias. Quem precisa de pessoas quando se tem tudo isso? Murmurou para si mesmo. Seu celular vibrou. Era sua ex-esposa, Helena. Ignorou a chamada como fazia há 3 meses. Provavelmente queria mais dinheiro, embora o divórcio já tivesse lhe custado uma fortuna. As pessoas sempre queriam algo dele. Seu dinheiro, seu poder, seu tempo. Nunca ele mesmo. Um calafrio repentino percorreu sua espinha. Sentiu uma tontura estranha, como se o chão oscilasse sob seus pés. Apoiou-se na grade da varanda, respirando fundo. A sensação passou rapidamente, mas deixou uma inquietação perturbadora. Talvez fosse apenas cansaço. Enquanto observava a cidade, não percebeu que seu corpo estava enviando os primeiros sinais. Sinais que logo se transformariam em um terremoto em sua vida perfeitamente controlada. E quando o mundo começasse a desabar, nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de salvá-lo. No 40º andar do edifício Olympus, o escritório vazio de Ricardo guardava um segredo que ainda não conhecia. Na mesa de centro, entre documentos importantes, um copo d'água permanecia intocado, refletindo as luzes noturnas da cidade que ele acreditava possuir. Na manhã seguinte, Ricardo despertou com uma dor de cabeça lancinante. Ignorou-a, engolindo 2 comprimidos com café preto. Reuniões importantes o aguardavam. O relógio mostrava 6h30, tempo suficiente para sua corrida matinal de 5 quilômetros no parque exclusivo do condomínio. Enquanto corria, sentiu novamente aquela tontura estranha. Parou, apoiando-se em uma árvore, a respiração irregular. Nada que uma vitamina não resolva, pensou, irritado com a própria fraqueza. No elevador do edifício Olympus, encontrou-se novamente com Vera, que segurava produtos de limpeza. O espaço confinado intensificou seu desconforto. Ela mantinha o olhar baixo, mas ele podia sentir algo emanando dela. Dignidade. Desafio silencioso. Bom dia, Sr. Mendes, ela murmurou educadamente. Ricardo ajustou a gravata, ignorando-a deliberadamente. O silêncio pesava como chumbo. Quando o elevador parou no 10º andar para que ela saísse, Ricardo não conteve a língua afiada. Da próxima vez, use as escadas. Este elevador é para executivos, não para o pessoal da limpeza. As portas se fecharam antes que pudesse ver a reação dela. Sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas rapidamente a afastou. Sentimentos eram para os fracos. A reunião com os investidores chineses começou pontualmente às 9h. Ricardo dominava a sala de conferências como um maestro, encantando os potenciais parceiros com projeções impressionantes e promessas audaciosas. Mas, no meio de sua apresentação, as palavras começaram a embaralhar-se em sua mente. Sua visão turvou, as figuras dos gráficos dançaram diante de seus olhos. Como podem ver, nosso retorno sobre. As palavras morreram em sua garganta. Um suor frio escorreu por sua têmpora. A sala girou violentamente. Sr. Mendes, está tudo bem? A voz distante de Gustavo parecia vir de outro mundo. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Agarrou-se à mesa, derrubando uma jarra d'água. O líquido espalhou-se sobre documentos importantes, mas ele mal percebeu. A última coisa que registrou antes de sua visão escurecer foram os rostos alarmados dos investidores
e o telefone na mão de sua secretária, chamando uma ambulância. Quando recobrou a consciência, estava deitado em um sofá em sua sala, o paletó removido e a gravata afrouxada. Gustavo e Cláudia o observavam com preocupação. "O que aconteceu?" perguntou a voz rouca. "Você desmaiou durante a apresentação", respondeu Cláudia, oferecendo-lhe água. "O médico está a caminho." Ricardo tentou levantar-se, mas outra onda de tontura o atingiu. "Cancele o médico, estou bem." "Os chineses foram embora", informou Gustavo, o desapontamento evidente em sua voz. "Disseram que entrarão em contato depois." A humilhação queimou como ácido no estômago de Ricardo. Nunca, em toda sua carreira, havia demonstrado fraqueza. Imagens dos investidores testemunhando seu colapso atormentavam sua mente. "Saiam", ordenou entre dentes. "Todos vocês." Quando ficou sozinho, a realidade o atingiu. Pela primeira vez em anos, algo escapava ao seu controle. Algo dentro de seu próprio corpo. E o pensamento era mais aterrorizante do que qualquer crise financeira que já enfrentara. No banheiro privativo, observou seu reflexo pálido no espelho. Quem era aquele homem vulnerável que o encarava? Enquanto ajeitava a gravata, não percebeu a mancha amarelada nos cantos de seus olhos. O primeiro sinal visível de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. "Hepatite autoimune avançada", declarou o Dr. Andrade, ajustando-os óculos enquanto analisava os exames. "Seu fígado está sendo atacado pelo próprio sistema imunológico." Ricardo, sentado rigidamente na cadeira do consultório luxuoso, mantinha a expressão impassível, mas seus dedos apertavam os braços da poltrona com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. "Quanto tempo?" perguntou secamente. O médico o encarou confuso. "Não se trata de tempo, Sr. Mendes. Não é terminal, mas é sério. Precisamos iniciar o tratamento imediatamente. Medicamentos imunossupressores, mudança radical na dieta, descanso absoluto." "Descanso?" Ricardo riu sem humor. "Tenho 3 projetos em andamento e uma fusão corporativa para finalizar este mês. Sr. Mendes," o médico inclinou-se para a frente, "se continuar neste ritmo, seu próximo projeto será do leito de um hospital. Seu corpo está lhe enviando um ultimato." Na saída do consultório, Ricardo ignorou as recomendações médicas e dirigiu-se diretamente ao escritório. As palavras do doutor reverberavam em sua mente, mas ele as afastou como fazia com tudo que o incomodava. Nas semanas seguintes, Ricardo tentou manter sua rotina implacável, escondendo os sintomas crescentes. As medicações o deixavam tonto e irritadiço. Sua pele adquiriu um tom amarelado que nem mesmo seu bronzeado artificial conseguia disfarçar. Nas reuniões, precisava fazer pausas para controlar as náuseas. Em um fim de tarde particularmente difícil, todos já haviam ido embora quando uma tontura violenta o atingiu no corredor. Ricardo cambaleou, derrubando uma estátua decorativa com estrondo. Caído no chão, lutava para se levantar quando ouviu passos apressados. "Sr. Mendes." A voz era familiar. Ergueu os olhos e viu Vera, a faxineira, correndo em sua direção com expressão alarmada. A humilhação foi instantânea. De todas as pessoas que poderiam testemunhar sua fraqueza, tinha que ser justamente ela, a mulher que ele tratara como lixo. "Estou bem", grunhiu, tentando levantar-se e falhando miseravelmente. "Não preciso da sua ajuda." Ignorando suas palavras, Vera ajoelhou-se ao seu lado. Com surpreendente força para sua estrutura pequena, ajudou-o a sentar-se encostado na parede. Seus gestos eram precisos, quase profissionais. "O senhor não está bem", ela afirmou, observando sua pele amarelada. "É o fígado, não é?" Ricardo a encarou surpreso. "Como?" "Trabalhei como técnica de enfermagem por 15 anos antes." Ela não completou a frase. "Precisa de água e descanso. Deixe-me ajudá-lo a chegar até sua sala." Demasiado fraco para protestar, Ricardo permitiu que Vera o apoiasse até o sofá em seu escritório. Ela trouxe água e abriu as janelas para que o ar circulasse melhor. "Devo chamar uma ambulância?" perguntou. "Não." A resposta foi rápida e categórica. "Ninguém pode saber disso." Vera assentiu, compreendendo a situação melhor do que ele esperava. "Hepatite autoimmune?" O olhar surpreso de Ricardo confirmou sua suspeita. "Minha irmã teve", explicou ela sem cerimônias. "Os remédios são fortes. O senhor não deveria estar trabalhando."
Por um momento, os papéis se inverteram completamente. Não era mais o poderoso empresário e a insignificante faxineira. Era apenas um homem doente e alguém que sabia como ajudar. Por que está fazendo isso? Perguntou Ricardo, a voz mais fraca do que gostaria. Depois do que eu disse a você, Vera o estudou por um longo momento, seus olhos revelando uma sabedoria que o dinheiro não podia comprar. Porque posso, respondeu simplesmente. Descanse um pouco. Voltarei para verificá-lo antes de ir embora. Quando ela saiu, Ricardo ficou olhando para a porta fechada, uma mistura confusa de emoções em seu peito. Pela primeira vez em décadas, alguém o havia ajudado sem esperar nada em troca. E justo a pessoa que ele tratara com o maior desprezo. A noite avançava lá fora, as luzes da cidade piscando como estrelas artificiais. Enquanto seu corpo fraquejava, algo em sua mente começava muito lentamente a despertar. Os dias seguintes trouxeram uma deterioração rápida. Ricardo tentava manter as aparências, mas sua condição tornava-se cada vez mais difícil de esconder. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades e, pela primeira vez na vida, saiu do escritório antes das 8 da noite. Em casa, seu apartamento luxuoso parecia uma prisão dourada. O silêncio o sufocava. Tentou ligar para sua filha, Laura, de 22 anos, estudante de medicina em Londres. A chamada foi para a caixa postal. Não deixou recado. Nunca soubera o que dizer a ela mesmo nos tempos saudáveis. Na quarta-feira acordou encharcado de suor. A febre o consumia. Tentou levantar-se, mas seu corpo recusava-se a obedecer. O celular estava fora de alcance. O pânico, um sentimento com o qual não estava familiarizado, cresceu em seu peito. Estava sozinho quando mais precisava de ajuda. Por horas permaneceu semidelirante, flutuando entre consciência e confusão. O interfone tocou várias vezes. Provavelmente Gustavo, preocupado com sua ausência no trabalho. Ricardo não tinha forças para atender. Quando a noite caiu, ouviu um ruído na porta de entrada. Tentou gritar, mas sua voz era apenas um sussurro rouco. Passos se aproximaram do quarto. Sr. Mendes? A voz familiar o trouxe de volta à realidade. Vera estava parada na porta do quarto, a preocupação evidente em seu rosto. Como você entrou? Perguntou debilmente. Sua secretária me deu o endereço. Você não apareceu, não atendeu às ligações. Ela se aproximou tocando sua testa com mãos frescas e suaves. Está queimando de febre. Ricardo queria protestar, manter sua dignidade, mas a doença havia roubado até mesmo seu orgulho. Preciso ir ao hospital, admitiu finalmente. Sim, precisa. Mas antes... Vera desapareceu e voltou minutos depois com uma compressa fria que colocou em sua testa. De sua bolsa tirou alguns medicamentos. Isso ajudará a baixar a febre até chegarmos lá. Com gestos eficientes, ela trocou seus lençóis empapados de suor, ajudou-o a vestir roupas limpas e preparou uma pequena mala com itens essenciais. Ricardo observava seus movimentos, perguntando-se por que aquela mulher, que ele humilhara publicamente, estava agora cuidando dele com tanta dedicação. Por que está fazendo isso? Perguntou novamente a voz fraca. Vera o olhou diretamente nos olhos. Porque sei o que é estar sozinho quando mais se precisa de alguém. No hospital, Ricardo foi imediatamente internado. Seu fígado estava falhando rapidamente. O estresse e a recusa em seguir o tratamento haviam acelerado a doença. Precisaria ficar sob observação por tempo indeterminado. Vera permaneceu ao seu lado durante todo o processo de admissão. Quando os médicos finalmente o deixaram sozinho no quarto particular, ela preparou-se para sair. Você ficará bem agora, disse ela, ajeitando o travesseiro uma última vez. Os médicos aqui são excelentes. Ricardo sentiu um desespero inexplicável ao vê-la se afastar. Você voltará amanhã? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Vera parou na porta, surpresa. Por um longo momento, apenas o encarou como se tentasse decifrar algo em seu rosto pálido e doente. Voltarei, respondeu finalmente. Descanse agora. Quando ela saiu, Ricardo fitou o teto branco do hospital. As máquinas ao seu redor apitavam ritmicamente, lembrando-o de que sua vida agora dependia da tecnologia que seu dinheiro podia comprar. Mas havia algo mais, algo que nenhuma fortuna poderia proporcionar. A presença de alguém que se importava genuinamente. Fechou os olhos, exausto. Antes de adormecer, um pensamento perturbador cruzou sua mente.
E se todo o seu dinheiro, poder e prestígio não fossem suficientes para salvá-lo? E se no final tudo dependesse da bondade de uma mulher que ele considerara insignificante? A noite avançou, silenciosa e implacável, enquanto o homem que se acreditava invencível lutava pela própria sobrevivência, mais vulnerável do que jamais imaginara ser. O hospital particular ocupava um andar inteiro só para Ricardo. Sua suíte médica parecia mais um hotel de luxo, com mobiliário elegante, televisão de última geração e uma equipe dedicada exclusivamente a ele. Mas nem todo o conforto que o dinheiro podia comprar aliviava a sensação opressiva de estar confinado, dependente e assustadoramente mortal. Na manhã seguinte à internação, diversos especialistas desfilaram por seu quarto, discutindo seu caso como se ele fosse um problema científico fascinante e não um ser humano com medo. As palavras técnicas voavam pelo ar: imunossupressores da biópsia hepática, terapia de plasma, enquanto Ricardo tentava processar o que estava acontecendo com seu corpo. Precisamos ser agressivos com o tratamento, explicou o hepatologista. Dr. Campos, seu fígado está severamente comprometido. Se não responder aos medicamentos, podemos precisar considerar um transplante. Transplante. A palavra caiu como uma bomba. Quanto tempo isso levaria? O médico hesitou. Depende da lista de espera, compatibilidade, sua condição geral. Listas? Ricardo riu amargamente. Doutor, tenho recursos. Diga o preço. O médico o encarou com expressão neutra. Senhor Mendes, não se trata de dinheiro. Órgãos não estão à venda. Há protocolos, leis. A ideia de que seu dinheiro não podia simplesmente resolver este problema era totalmente nova para Ricardo. Pela primeira vez em décadas, estava em uma situação onde seu poder e influência significavam pouco ou nada. Quando a equipe médica saiu, Ricardo permaneceu olhando pela janela. Uma fina garoa caía sobre a cidade que ele tanto controlara. Agora, essa mesma cidade continuava sua rotina, indiferente à sua ausência. O mundo seguia em frente sem Ricardo Mendes. A porta se abriu silenciosamente. Vera entrou trazendo uma pequena sacola. Bom dia, disse ela suavemente. Trouxe algumas coisas que achei que poderia querer. Seu celular carregado, alguns livros da sua mesa de cabeceira. Ricardo olhou para ela confuso. Você foi? E ao meu apartamento? Vera assentiu. Sua secretária me deu a chave. Ela está preocupada. Todos estão. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Ricardo percebeu que não sabia como conversar com alguém sem dar ordens ou fazer exigências. Especialmente com alguém como Vera, uma pessoa que ele teria ignorado completamente em sua vida anterior. Obrigado, disse finalmente, a palavra soando estranha em seus lábios. Por tudo isso. Vera sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Não precisa agradecer. Preciso sim, insistiu ele, surpreendendo a si mesmo. Depois do modo como eu te tratei, por que você não me deixou lá sofrendo sozinho? Teria sido justo. Vera puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Seus olhos, Ricardo notou pela primeira vez, eram de um castanho profundo, quase âmbar quando a luz os atingia. Justiça não é sobre retribuir maldade com maldade, respondeu ela simplesmente. Minha mãe sempre dizia, a vida já ensina lições difíceis o suficiente. Não precisamos adicionar às dores dos outros. As palavras tocaram algo profundo em Ricardo. Lembrou-se de sua própria mãe, falecida há tanto tempo. Ela também tinha frases assim, antes que a ambição e o dinheiro o transformassem em alguém que ela provavelmente não reconheceria. Você tem família, Vera? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um vislumbre de tristeza cruzou o rosto dela. Tive. Meu marido faleceu há 6 anos, câncer. Minha filha mora em Recife com os netos. Seus olhos brilharam ao mencionar os netos. 2 meninos. São minha alegria. Ricardo sentiu uma pontada de inveja. Ele mal conhecia sua única filha. Sempre ocupado demais para visitas. Sempre focado no próximo negócio. E a sua família? Perguntou Vera. Alguém que eu deva contatar? Ricardo desviou o olhar. Minha ex-esposa provavelmente está em alguma ilha particular com um novo marido. Minha filha estuda medicina em Londres. Ele fez uma pausa. Não nos falamos muito. Talvez seja hora de mudar isso, sugeriu Vera gentilmente. Antes que Ricardo pudesse responder, seu celular vibrou. Era Gustavo.
negócios urgentes. Contratos pendentes. O mundo que não parava. Enquanto atendia a ligação e voltava ao papel de CEO implacável, Ricardo percebeu que Vera havia se retirado discretamente, deixando-o com seus negócios. Mas pela primeira vez, ele sentiu que talvez estivesse segurando as prioridades erradas. 3 dias se passaram. A condição de Ricardo flutuava entre melhoras tímidas e recaídas preocupantes. Quando estava consciente, passava horas ao telefone, dirigindo seus negócios remotamente, ignorando os avisos médicos para descansar. Em uma tarde particularmente difícil, após uma videoconferência tensa, com investidores nervosos, Ricardo desabou contra os travesseiros exausto. O quarto girava ao seu redor, e um suor frio escorria por sua testa. Tinha forçado demais. A porta se abriu e Vera entrou carregando uma pequena marmita. Imediatamente percebeu o estado dele. O que aconteceu? Perguntou, apressando-se até a cama e pressionando o botão de chamada da enfermagem. Estou bem, mentiu Ricardo, a voz fraca atraindo-o. Apenas um pouco cansado. Vera lançou um olhar severo para o laptop aberto e os documentos espalhados sobre a cama. Você não aprende, não é? Quer matar-se trabalhando? A dureza em sua voz surpreendeu Ricardo. Normalmente ninguém ousaria falar com ele naquele tom, mas ao invés de irritação sentiu algo diferente. Respeito. Preciso manter as coisas funcionando, justificou-se. Tenho responsabilidades, pessoas dependem de mim. E como você vai ajudá-las morto? Perguntou Vera sem rodeios enquanto media sua pressão. Está muito alta. Precisa descansar agora. Ricardo observou, enquanto ela fechava as cortinas e organizava os medicamentos. Seus movimentos eram eficientes, precisos. Havia uma história ali, algo que ele ainda não sabia. Você disse que foi técnica de enfermagem, comentou. Por que parou? Vera pausou, suas mãos momentaneamente imóveis. É uma longa história. Tenho tempo, respondeu Ricardo, surpreendendo a ambos. Não é como se pudesse ir a algum lugar. Ela sentou-se na poltrona ao lado da cama, seus olhos distantes, como se enxergassem outro tempo. Trabalhei no Hospital Santa Misericórdia por 15 anos. Amava meu trabalho. Um sorriso suave apareceu em seus lábios. Cuidar das pessoas. Ver a gratidão nos olhos delas. Não existe recompensa maior. Então, o que aconteceu? Meu marido adoeceu. Câncer terminal. Precisei tirar licença para cuidar dele. Sua voz ficou mais baixa. Depois que ele partiu, tentei voltar. Mas o hospital havia sido comprado por um grande grupo. Novas políticas, cortes de pessoal. Disseram que eu estava desatualizada. Ricardo sentiu um peso no estômago que nada tinha a ver com sua doença. Qual grupo comprou o hospital? O olhar de Vera encontrou o dele. Grupo Mendes Saúde. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo engoliu em seco, lembrando-se vagamente da aquisição, uma entre dezenas que seu conglomerado fazia anualmente. Para ele, havia sido apenas números em uma planilha. Para Vera, havia sido sua vida. Eu não sabia, murmurou ele, incapaz de encontrar palavras adequadas. Como poderia saber? Respondeu ela sem amargura. Para pessoas como você, nós somos apenas estatísticas, números a serem otimizados. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Era exatamente assim que ele pensava. Pessoas como custos operacionais, vidas como margens de lucro. Depois disso, continuou Vera, peguei o que encontrei, faxineira, cuidadora, o que fosse. Tenho minha dignidade e meus netos para ajudar. Ricardo observou-a sob uma nova luz. Esta mulher que ele descartara como insignificante, carregava uma força e dignidade que ele, com todos seus bilhões, nunca compreendera verdadeiramente. Isso não explica por que você está aqui, ajudando o homem que destruiu sua carreira e ainda por cima a humilhou, disse Ricardo, a confusão evidente em sua voz. Vera levantou-se, ajeitando o cobertor sobre ele com mãos gentis. Talvez um dia você entenda. Ela fez uma pausa na porta. Agora descanse. De verdade. Quando ela saiu, Ricardo permaneceu acordado por muito tempo, seu império mental desmoronando sob o peso de uma simples verdade. Havia desprezado pessoas como Vera por toda a sua vida, sem jamais considerar as vidas e histórias por trás dos rostos anônimos que cruzavam seu caminho. A noite avançou, e pela primeira vez desde que fora internado, Ricardo não pegou o telefone uma única vez.
Em vez disso, fitou o teto, repensando cada decisão, cada ordem implacável, cada vida afetada pelo homem que ele escolhera se tornar. Na manhã do 5º dia de internação, Ricardo acordou com uma clareza que não sentia há semanas. A febre havia cedido e as dores diminuído consideravelmente. Quando o Dr. Campos entrou para a visita matinal, parecia positivamente surpreso. Seus exames estão melhorando. Sr. Mendes, o tratamento está funcionando melhor do que esperávamos. Ricardo assentiu, permitindo-se um leve sorriso. Quando poderei sair daqui? O médico ajustou os óculos. Ainda é cedo para isso. Precisamos monitorá-lo de perto por pelo menos mais uma semana. E depois será uma longa recuperação em casa. Meses, provavelmente. Meses. A ideia de ficar afastado dos negócios por tanto tempo era inconcebível. Doutor, tenho uma empresa para administrar. E eu tenho um paciente para manter vivo, respondeu o médico calmamente. Sua prioridade agora deve ser sua saúde, não seu escritório. Quando o médico saiu, Ricardo ficou surpreso ao ver que não era Vera, mas sua secretária Cláudia, quem entrava no quarto, carregando uma pasta de documentos. Sr. Mendes, que bom vê-lo melhor, exclamou ela genuinamente aliviada. Trouxe os contratos que pediu e as últimas projeções financeiras. Obrigado, Cláudia. Como estão as coisas no escritório? Sobrevivendo, senhor, respondeu ela diplomaticamente. Gustavo está mantendo tudo sob controle, mas todos sentem sua falta. Os chineses ligaram 3 vezes perguntando sobre sua saúde. Ricardo folheou os documentos distraidamente, seu pensamento em outro lugar. Cláudia, você conhece a Vera, a faxineira? A secretária pareceu surpresa com a mudança de assunto. A senhora que tem vindo visitá-lo? Sim, claro. Ela tem sido muito prestativa. O que você sabe sobre ela? Cláudia ajustou os óculos pensativa. Não muito, para ser honesta. Ela trabalha na empresa terceirizada de limpeza há alguns anos. É muito discreta, mas todos gostam dela. Sempre tem uma palavra gentil, mesmo quando... Ela parou constrangida. Mesmo quando as pessoas a tratam mal, completou Ricardo. Bem, sim, admitiu Cláudia. Sabe como são alguns executivos? Um silêncio constrangedor pairou no ar. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou Cláudia finalmente. Na verdade, sim. Quero que faça 2 coisas para mim. Ricardo endireitou-se na cama, sentindo uma nova determinação. Primeiro, cancele todas as minhas reuniões para as próximas 2 semanas. Não posterguem, cancelem. Gustavo pode lidar com o que for urgente. Cláudia arregalou os olhos, mas assentiu fazendo anotações. Segundo, continuou ele, quero que descubra tudo sobre o processo de demissões no Hospital Santa Misericórdia, quando o adquirimos há 5 anos. Quero nomes, motivos, quem tomou as decisões. Posso perguntar por quê? Ricardo olhou pela janela, para a cidade que se estendia até o horizonte. Porque é hora de corrigir alguns erros. Quando Cláudia saiu, Ricardo pegou seu celular. Havia uma ligação que precisava fazer, uma que deveria ter feito há muito tempo. Seus dedos pairaram sobre o nome de sua filha na lista de contatos. Laura. Quando foi a última vez que realmente conversaram? Não apenas sobre dinheiro ou estudos, mas como pai e filha. Respirando fundo, ele pressionou o botão de chamada. 3 toques depois, uma voz fém. E Nina atendeu, claramente surpresa. Pai, está tudo bem? A familiaridade e a distância simultâneas naquela voz quase quebraram a compostura de Ricardo. Oi, Laura, eu tenho algo para te contar. Enquanto relatava os acontecimentos das últimas semanas para a filha atônita, Ricardo sentiu algo estranho em seu peito. Uma leveza que não vinha dos medicamentos, mas de simplesmente ser honesto, com sua filha e consigo mesmo. Estou pegando o próximo voo, declarou Laura quando ele terminou. Chegarei amanhã à noite. Não precisa abandonar seus estudos por minha causa, protestou Ricardo, embora seu coração ansiasse pela presença dela. Pai, a voz de Laura suavizou. Você sempre esteve ocupado demais para mim. Agora é minha vez de estar ocupada demais para aceitar suas desculpas. Quando a ligação terminou, Ricardo encontrou-se sorrindo para o telefone. Sua filha estava vindo, e surpreendentemente, ele estava mais nervoso com isso do que com qualquer diagnóstico médico. Laura Mendes era a versão feminina do pai em determinação, mas com uma compaixão que Ricardo jamais possuíra. Aos 22 anos, ela entrou no quarto de hospital como uma pequena tempestade.
cabelos escuros presos em um coque desalinhado, olheiras de quem atravessara continentes, e um olhar que misturava preocupação e uma saudade relutante. "Você está horrível", foram suas primeiras palavras, enquanto depositava a mala no chão e se aproximava da cama. Ricardo não pôde conter um sorriso. "Também senti sua falta." Um abraço desajeitado seguiu-se, o primeiro em anos. Ricardo sentiu o perfume suave da filha, tão diferente do ambiente asséptico do hospital, e percebeu quanto havia perdido ao manter esse relacionamento em segundo plano. "Os médicos dizem que você está melhorando", comentou Laura, examinando-o com olhos clínicos de quase médica, "mas ainda parece um paciente de verdade, não um CEO disfarçado." "Estou seguindo as ordens médicas", respondeu ele, surpreendendo-se com a própria docilidade. Laura ergueu uma sobrancelha. "Desde quando?" "Pessoas mudam. Em uma semana?" Ricardo desviou o olhar para a janela. "Às vezes, uma semana é tudo o que se precisa para perceber uma vida inteira de erros." Laura sentou-se na beira da cama, estudando o pai com curiosidade. "Quem é você e o que fez com Ricardo Mendes?" Naquele momento, a porta se abriu e Vera entrou, carregando uma pequena cesta com frutas. Parou ao ver Laura. "Oh, desculpe. Não sabia que tinha visita." "Não, por favor, entre", apressou-se Ricardo. "Laura, esta é Vera. Vera, minha filha, Laura." As duas mulheres trocaram cumprimentos. Laura observou com interesse a interação entre seu pai e aquela mulher simples, que claramente não pertencia ao seu círculo habitual. "Vera tem sido uma amiga inestimável durante este período", explicou Ricardo, sentindo a inadequação das palavras para descrever o que Vera representava. "Apenas fazendo o que qualquer pessoa faria", respondeu Vera modestamente. Laura sorriu, intrigada. "Aparentemente não é o que qualquer pessoa faria. Ou meu pai não estaria tão impressionado." Um silêncio constrangedor pairou no ar. "Bom, vou deixá-los a sós", disse Vera, colocando as frutas sobre a mesa. "Família é importante." Quando ela saiu, Laura virou-se para o pai com uma expressão de absoluta curiosidade. "Ok, agora você vai me contar exatamente quem é essa mulher e como ela conseguiu o que parece ser impossível: humanizar Ricardo Mendes." Durante a próxima hora, Ricardo relatou tudo à filha: o encontro inicial, as humilhações, a doença e como Vera aparecera quando ele mais precisava. Com cada palavra, sentia-se simultaneamente envergonhado de seu comportamento passado e aliviado por finalmente confrontá-lo. Laura ouviu em silêncio, seu rosto passando da surpresa à compreensão. "Sabe", disse ela finalmente, "mamãe sempre dizia que você não era uma pessoa ruim, apenas alguém que havia esquecido como ser bom." As palavras atingiram Ricardo como um raio. Helena, sua ex-esposa, sempre fora perceptiva demais para seu próprio bem. Ela estava certa sobre muitas coisas, admitiu. "Sobre quase tudo", corrigiu Laura, com um pequeno sorriso. "Principalmente sobre você precisar de um choque de realidade." "Bem, acho que finalmente consegui um", respondeu Ricardo, indicando o quarto de hospital ao redor. Naquela noite, pai e filha conversaram como nunca antes. Sobre o passado, sobre os anos perdidos, sobre Londres e medicina, sobre medos e esperanças. Laura contou sobre seu namorado britânico, Thomas, um detalhe que Ricardo jamais teria sabido em sua vida anterior. Quando as enfermeiras vieram para a medicação noturna, encontraram algo raro naquele quarto geralmente tenso: risos. Ricardo Mendes e sua filha estavam reaprendendo a linguagem que haviam esquecido há tanto tempo, a de simplesmente serem família. Após Laura adormecer no sofá do quarto, Ricardo permaneceu acordado, observando sua filha. Algo dentro dele estava mudando, desprendendo-se como uma casca velha e ressecada. A doença havia derrubado suas defesas, mas eram pessoas como Vera e Laura que estavam preenchendo os espaços vazios com algo muito mais valioso que poder ou dinheiro. O monitor cardíaco ao lado da cama mostrava batimentos estáveis, mas Ricardo sabia que seu coração estava longe de ser o mesmo. 2 semanas se passaram. A presença de Laura transformou a atmosfera do quarto de hospital. Ela trouxe livros, música, conversas genuínas, elementos que haviam desaparecido da vida de Ricardo há anos. Sob os cuidados atentos da equipe médica, da filha e das visitas diárias de Vera, sua saúde melhorava gradualmente.
Numa tarde ensolarada, Gustavo veio visitá-lo, trazendo notícias do império que Ricardo havia temporariamente abandonado. Os investidores chineses assinaram com a concorrência, informou Gustavo, ajustando nervosamente a gravata. Perdemos o projeto da Riviera. Para sua própria surpresa, Ricardo não sentiu a habitual onda de raiva. Sobreviveremos. Gustavo piscou confuso. Mas é uma perda de 200 milhões em potencial de lucro. Pensei que você ficaria furioso, completou Ricardo. Talvez antes. Mas perder 200 milhões parece menos importante quando você quase perde tudo. Um silêncio desconfortável seguiu-se. Gustavo parecia estar diante de um estranho, não do implacável Ricardo Mendes que conhecia há décadas. Há mais uma coisa, continuou Gustavo hesitante. Aquele terreno no projeto Alameda? Os testes ambientais voltaram. Há contaminação significativa no solo. Se construirmos lá, poderia afetar o lençol freático da região. O antigo Ricardo teria ignorado o relatório, subornado inspetores, seguido em frente. O novo Ricardo sentiu uma pontada de culpa ao imaginar as consequências. Cancele o projeto, disse simplesmente. Cancelar? Gustavo quase engasgou. Ricardo, já investimos milhões em planejamento e licenças preliminares. E quanto custaria limpar um lençol freático contaminado? Quanto vale a saúde das pessoas que beberiam essa água? Ricardo indicou a janela. Encontre outro terreno limpo. Faremos algo melhor. Algo que não nos envergonhe depois. Quando Gustavo saiu, ainda atordoado, Laura entrou com um sorriso travesso. Acho que você acaba de dar um ataque cardíaco no seu diretor financeiro, comentou ela, sentando-se na beira da cama. Ele sobreviverá, respondeu Ricardo. Diferente do lençol freático, se seguíssemos com aquele projeto. Laura estudou o pai com uma nova apreciação. Sabe, estou começando a gostar deste novo Ricardo Mendes. Mais tarde naquele dia, Vera apareceu para sua visita habitual. Encontrou Ricardo sentado numa poltrona perto da janela, contemplando o pôr do sol, que tingia São Paulo de tons alaranjados. Boa tarde, cumprimentou ela. Vejo que está forte o suficiente para ficar fora da cama. Os médicos dizem que posso ter alta na próxima semana, respondeu ele. Recuperação em casa, claro, mas é um progresso. Vera sorriu genuinamente feliz. Isso é uma ótima notícia. Ricardo indicou a cadeira ao lado. Quando Vera sentou-se, ele reuniu coragem para algo que planejava há dias. Descobriu o que aconteceu no Hospital Santa Misericórdia, disse suavemente. Vera enrijeceu, sua expressão fechando-se. Foram demitidos 86 funcionários após a aquisição. Enfermeiros, técnicos, pessoal de apoio, todos com mais de 10 anos de casa. A justificativa oficial foi reestruturação para eficiência operacional. Ricardo engoliu em seco. Na realidade, foi para aumentar a margem de lucro em 8%. Por que está me dizendo isso? Perguntou Vera, a voz controlada. Porque aquela foi minha ordem, admitiu Ricardo. Não especificamente sobre você ou qualquer outro funcionário. Apenas números numa planilha. Corte os mais antigos, eles custam mais. Nunca pensei nas pessoas por trás dessas decisões. Vera permaneceu em silêncio, o rosto impassível. Não estou pedindo perdão, continuou Ricardo. Sei que palavras não desfazem o que aconteceu, mas quero que saiba que entendo agora. E quero tentar consertar o que puder. Algumas coisas não podem ser consertadas, Sr. Mendes, respondeu Vera finalmente. Meu marido morreu enquanto eu tentava reconstruir minha carreira. Não ter um salário decente significou menos tratamentos que poderíamos ter tentado. O peso daquelas palavras atingiu Ricardo como um soco físico. A ideia de que suas decisões frias de negócios haviam contribuído indiretamente para o sofrimento de um homem e sua família era mais do que podia suportar. Eu sinto muito, murmurou, as palavras totalmente inadequadas. Verdadeiramente. Vera levantou-se caminhando até a janela. Sua silhueta recortada contra o céu alaranjado parecia simultaneamente frágil e inquebrável. Sabe o que é mais estranho? Disse ela finalmente. Não sinto raiva de você. Talvez devesse, mas não sinto. Vejo apenas um homem que nunca entendeu o valor real das coisas. Ela virou-se para encará-lo. O que vocas? Vai fazer agora, Ricardo Mendes. Quando sair daqui e voltar ao seu mundo de poder, esquecerá tudo isso como um pesadelo temporário?
A pergunta pairou no ar como um desafio. E pela primeira vez, Ricardo não tinha uma resposta pronta. Nenhum plano calculado, nenhuma estratégia de negócios. Tinha apenas a verdade crua de seu próprio coração transformado. Não sei exatamente, admitiu finalmente. Mas sei que não posso mais ser o homem que entrou neste hospital. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Vera. Então, talvez ainda haja esperança para você. Quando a noite caiu completamente sobre a cidade, Ricardo permaneceu acordado, pensando nas palavras de Vera. A pergunta ecoava em sua mente. O que faria agora? Como transformaria essa experiência em algo significativo? Algo que pudesse, de alguma forma, compensar décadas de indiferença e arrogância? A resposta começou a formar-se lentamente em sua mente, como as primeiras luzes da manhã após uma longa noite escura. No dia da alta hospitalar, uma pequena comitiva aguardava Ricardo. Laura, é claro, Gustavo, Cláudia e, para sua surpresa, Vera, que havia tirado o dia de folga para estar presente. Não precisava fazer isso, disse Ricardo a ela, enquanto uma enfermeira o ajudava com os últimos preparativos. Queria ver com meus próprios olhos, respondeu Vera com um pequeno sorriso. O grande Ricardo Mendes saindo do hospital como um homem comum. Havia um tom de brincadeira em sua voz que antes teria irritado Ricardo, mas que agora apenas o fazia sorrir. O Dr. Campos entregou-lhe uma lista detalhada de recomendações e medicamentos. Sem trabalho por pelo menos mais um mês, e mesmo depois apenas meio período por um bom tempo. Seu corpo passou por um trauma significativo. Entendido, doutor, assentiu Ricardo para espanto de Gustavo. No elevador, a caminho do térreo, Ricardo sentiu uma estranha mistura de emoções. Alívio por deixar o hospital, apreensão pelo futuro e uma sensação completamente nova de gratidão simplesmente por estar vivo. Temos o carro esperando, informou Gustavo. E segurança adicional para evitar a imprensa. Houve alguns vazamentos sobre sua condição. A imprensa? Ricardo franziu a testa. Por que se importariam? Laura riu. Pai, você é um dos homens mais ricos do país. Sua hospitalização prolongada é notícia, queira ou não. Quando as portas do elevador se abriram no saguão, Ricardo viu que Laura estava certa. Mesmo com segurança, alguns repórteres haviam conseguido acesso, e flashes dispararam assim que o viram. Sr. Mendes, é verdade que sofreu falência hepática? O Grupo Mendes está à beira da falência sem seu comando. Há rumores de que seu estado era terminal. Algum comentário? Por um momento, o velho Ricardo quase emergiu. Aquele que desprezava a imprensa e tratava perguntas como ataques. Mas então, sentiu uma mão gentil em seu braço. Vera, ao seu lado, deu-lhe um olhar tranquilizador. Para a surpresa de todos, Ricardo parou e dirigiu-se calmamente aos repórteres. Sim, estive gravemente doente. Não, o Grupo Mendes não está à beira da falência. Temos uma equipe excelente. Ele olhou para Gustavo, que parecia em choque. Na verdade, aprendi algumas lições valiosas durante este período. Sobre prioridades, sobre o que realmente importa. Um silêncio surpreso seguiu-se. Este não era o Ricardo Mendes que conheciam. O recluso, o arrogante, o impaciente com a mídia. E o que realmente importa, Sr. Mendes? Perguntou uma jovem repórter, aproveitando a abertura inesperada. Ricardo olhou ao redor. Para Laura, para Vera, para a equipe que o aguardava. As pessoas, respondeu simplesmente. No final são sempre as pessoas. No carro, a caminho de seu apartamento, Laura não conseguia parar de sorrir. Acho que você acabou de quebrar a internet, pai. Ricardo Mendes, o tubarão dos negócios, falando sobre a importância das pessoas. Ninguém vai acreditar. Deixe que duvidem, respondeu ele, observando a cidade passar pela janela. Terei tempo para provar. Na cobertura, Ricardo surpreendeu-se com as mudanças. O lugar havia sido reorganizado. Flores frescas em vasos que ele nem sabia que possuía. A cama do quarto principal, adaptada para facilitar sua recuperação. Uma pequena farmácia doméstica organizada na mesa de cabeceira. Laura fez tudo isso? Perguntou a Cláudia. Na verdade foi Vera, respondeu a secretária. Ela veio no fim de semana com algumas assistentes. Disse que queria garantir que o ambiente fosse adequado para sua recuperação. Ricardo sentiu algo quente expandir-se em seu peito. Mesmo após tudo que revelara sobre seu papel indireto no sofrimento dela, Vera continuava ajudando-o.
quando Gustavo e Cláudia saíram, prometendo voltar no dia seguinte, com atualizações mínimas sobre os negócios. Ricardo encontrou-se sozinho com Laura e Vera na sala espaçosa. Bem, disse Vera pegando sua bolsa, minha parte está feita. Você está em casa com sua família. Hora de voltar à minha vida. Espere, apressou-se Ricardo. Nós... Ele olhou para Laura buscando apoio. O que meu pai está tentando dizer, interveio Laura com um sorriso, é que gostaríamos que você ficasse para jantar, para comemorar. Vera hesitou, seus olhos encontrando os de Ricardo. Não sei se seria apropriado. Por favor, disse Ricardo, a palavra ainda soando estranha em seus lábios. Gostaria muito da sua companhia. Após tudo o que fez, algo na sinceridade de seu tom deve ter convencido Vera, pois ela assentiu lentamente. Tudo bem, mas só o jantar. Enquanto Laura chamava o serviço de entrega, Ricardo ainda não estava autorizado a saborear a culinária elaborada de seu chefe. Vera percorreu a sala, observando os quadros caros nas paredes. Você realmente gosta dessas pinturas? Perguntou ela subitamente. Ricardo olhou para as telas abstratas que haviam sido escolhidas por um decorador famoso. Para ser honesto, nunca prestei muita atenção nelas. Vera riu, um som surpreendentemente musical. Pelo menos é sincero. Naquela noite, sentados à enorme mesa de jantar, que raramente vira mais de um ocupante, os três compartilharam uma refeição simples. A conversa fluiu naturalmente, sobre a infância de Laura, sobre os netos de Vera em Recife, sobre planos e sonhos. Quando Vera finalmente se preparou para sair, Ricardo acompanhou-a até a porta, apoiando-se levemente em uma bengala que os médicos haviam insistido que usasse por enquanto. Obrigado, disse ele simplesmente. Por tudo. Vera estudou seu rosto por um longo momento. Sabe o que é engraçado? Eu deveria odiá-lo, pelas coisas que disse, pelo que sua empresa fez comigo. Mas vendo você agora, é como olhar para uma pessoa completamente diferente. Talvez eu seja, respondeu Ricardo, ou talvez esteja apenas descobrindo quem deveria ter sido o tempo todo. Quando a porta fechou-se atrás de Vera, Ricardo permaneceu ali por um momento, absorvendo a quietude do apartamento. Uma decisão cristalizou-se em sua mente. Algo que vinha considerando desde o hospital, mas que agora parecia absolutamente claro. Voltando para a sala, encontrou Laura folheando um álbum de fotos antigas que ela descobrira em algum armário. Laura, disse ele sentando-se ao lado dela, preciso de sua ajuda com um novo projeto. 3 meses se passaram. A recuperação física de Ricardo progrediu lentamente, mas sua transformação interna avançava a passos largos. A imprensa continuava fascinada com a mudança no comportamento do empresário outrora inescrupuloso. Ricardo. Mendes anuncia fundo de apoio para profissionais de saúde. Demitidos. Grupo Mendes revê políticas. Trabalhistas após experiência do CEO. Bilionário transforma doença em oportunidade para outros. Os títulos refletiam apenas a superfície das mudanças. Nos bastidores, Ricardo trabalhava incansavelmente, respeitando seus limites de saúde, em um projeto muito mais pessoal. Numa tarde ensolarada, seu motorista estacionou diante de um prédio simples, na periferia de São Paulo. Ricardo, ainda usando a bengala ocasionalmente, saiu do carro acompanhado por Laura. Tem certeza disso, pai? Perguntou ela, ajustando a pasta que carregava. Podíamos ter marcado em um local mais neutro. Ricardo balançou a cabeça. Não, precisa ser aqui. Subiram 3 lances de escada, o elevador estava quebrado, até chegarem a um apartamento modesto. Ricardo respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta abriu-se, revelando Vera surpresa ao vê-los ali. Senhor Mendes, Laura, o que fazem aqui? Podemos entrar? Perguntou Ricardo gentilmente. Temos algo importante para discutir. Claramente desconfortável, Vera conduziu-os à pequena sala. O apartamento era simples, mas impecavelmente organizado. Fotos de 2 meninos sorridentes, os netos, dominavam uma parede inteira. Bonita família, comentou Ricardo, indicando as fotos. São minha vida, respondeu Vera, oferecendo-lhes água. Mas imagino que não vieram até aqui para ver fotos dos meus netos. Não diretamente, concordou Ricardo, aceitando o copo d'água. Viemos falar sobre o futuro. O seu, o meu e o de muitas outras pessoas. Laura abriu a pasta, retirando alguns documentos que entregou a Vera. O que é isso?
Perguntou Vera, confusa. É o Estatuto da Fundação Recomeço, explicou Laura. Um novo projeto do Grupo Mendes, dedicado a fornecer retreinamento e oportunidades para profissionais de saúde deslocados por aquisições corporativas. Vera olhou para os papéis, ainda sem compreender completamente. E o que isso tem a ver comigo? Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos encontrando os dela. Queremos que você dirija a fundação. O silêncio que seguiu foi absoluto. Vera olhava de Ricardo para Laura e de volta para os documentos como se esperasse que algum deles revelasse a piada. Isso é algum tipo de caridade? Perguntou finalmente, uma ponta de orgulho ferido em sua voz. Alguma forma de aliviar sua consciência? Não, respondeu Ricardo firmemente. É negócio. O melhor tipo de negócio, aquele que beneficia a todos. Você tem 15 anos de experiência como técnica de enfermagem. Conhece as dificuldades do setor e possui algo que nenhum executivo do meu conglomerado jamais terá: empatia genuína. Laura continuou. A fundação terá um orçamento inicial de 50 milhões. Autonomia total. Seu salário será compatível com o de qualquer diretor executivo do grupo. Vera levantou-se, caminhando até a janela. Seu pequeno apartamento tinha vista para um parque onde crianças brincavam. Por longos minutos, apenas observou a cena, processando a proposta extraordinária. Por que eu? Perguntou finalmente, sem se virar. Há pessoas mais qualificadas, com diplomas, MBA, experiência em gestão. Ricardo trocou um olhar com Laura antes de responder. Porque você me viu no meu pior momento e ainda escolheu me ajudar. Porque você compreende tanto o valor do dinheiro quanto os seus limites. E principalmente, porque você nunca me tratou diferente depois que fiquei doente, nem com desprezo antes, nem com falsa reverência depois. Vera virou-se, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E se eu falhar? Todos falhamos, respondeu Ricardo suavemente. Eu falhei como empresário, mesmo construindo um império. Falhei como pai, mesmo proporcionando tudo materialmente. A diferença é que algumas falhas vêm de tentar fazer o bem e outras de nem tentar. Laura levantou-se, aproximando-se de Vera. Não precisa responder agora. Leve o tempo que precisar para considerar. Vera olhou para os documentos em suas mãos, depois para as fotos de seus netos. Meus meninos estão crescendo em Recife. Não posso deixá-los. A fundação terá sede em São Paulo, explicou Ricardo, mas com núcleos em 5 capitais, incluindo Recife. Você poderia dividir seu tempo, estar perto deles. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Vera. Você pensou em tudo, não é? Aprendi com a melhor, respondeu Ricardo, retribuindo o sorriso. Uma pessoa que me ensinou que planejar o futuro não significa apenas maximizar lucros, mas maximizar possibilidades para todos. Quando saíram do apartamento, Laura segurou o braço do pai enquanto desciam as escadas cuidadosamente. Ela vai aceitar? Perguntou. Ricardo olhou para o céu azul de São Paulo, a cidade que uma vez vira apenas como um império a conquistar e que agora enxergava como um lar compartilhado por milhões. Não sei, respondeu honestamente, mas pela primeira vez, o resultado não é o mais importante. O que importa é que oferecemos uma escolha genuína, sem manipulação, sem pressão. O tipo de escolha que nunca dei a ninguém antes. Laura apertou seu braço gentilmente. Você realmente mudou, pai. Ricardo sorriu, observando as pessoas comuns que passavam por eles na calçada. Pessoas que antes teriam sido invisíveis para ele. Não, respondeu pensativamente. Apenas acordei. 6 meses após a internação que transformara sua vida, Ricardo encontrava-se em uma situação inimaginável 1 ano antes. Sentado à mesa de reuniões de sua empresa, ele não ocupava a cabeceira. Aquele lugar agora pertencia a Gustavo, o novo CEO do Grupo Mendes. Os números do trimestre superaram as expectativas, anunciava Gustavo aos acionistas e diretores. A reestruturação ética das operações, contrariando todas as previsões pessimistas, resultou em aumento de 15% no valor das ações. Ricardo observava, satisfeito. A transição de poder havia sido sua primeira grande decisão após a recuperação. Não um afastamento completo, mas uma redefinição de seu papel. Continuava como presidente do conselho, mas as operações diárias estavam nas mãos competentes de Gustavo, e a Fundação Recomeço
continuou Gustavo projetando novos slides. Já reintegrou 126 profissionais de saúde ao mercado e estabeleceu parcerias com 3 redes hospitalares para garantir práticas trabalhistas mais justas. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Alguns dos acionistas mais antigos haviam resistido inicialmente às mudanças, temendo que a nova consciência social de Ricardo afetasse os lucros. Agora, viam que ética e rentabilidade não eram mutuamente exclusivas. Após a reunião, Ricardo dirigiu-se ao elevador. No caminho, funcionários o cumprimentavam, não com o medo reverencial de antes, mas com um respeito genuíno, alguns até com sorrisos casuais. No térreo, encontrou Vera aguardando no saguão. Após semanas de deliberação, ela havia aceitado o desafio de dirigir a Fundação Recomeço. Hoje, 6 meses depois, sua presença no edifício sede do conglomerado já não causava surpresa. Como foi a reunião? Perguntou ela, enquanto caminhavam juntos para a saída. Surpreendentemente boa. As pessoas estão começando a entender que fazer o bem pode ser bom para os negócios também. Ricardo sorriu. E como foi seu dia? Intenso. Estamos finalizando o programa piloto em Recife. Conseguimos parcerias com mais 2 hospitais para contratar nossos profissionais requalificados. Saíram para a calçada ensolarada. Ricardo dispensara o motorista. Agora preferia caminhadas quando possível. Outra recomendação médica, que se transformara em hábito prazeroso. Tenho uma surpresa, disse Vera, enquanto caminhavam em direção a um café próximo. Lembra daquela enfermeira que mencionei? Maria Luísa, que perdeu o emprego no mesmo corte que eu. Ricardo assentiu, sentindo o familiar aperto de culpa que ainda o visitava ocasionalmente. Ela completou nosso programa de atualização em técnicas avançadas de enfermagem oncológica. Recebeu 3 ofertas de emprego. Vera sorriu orgulhosa. Escolheu o Hospital Santa Clara. Começa na segunda-feira com salário 40% maior do que tinha antes. Ricardo parou, absorvendo a notícia. Isso é incrível, Vera. Verdadeiramente incrível. E tem mais, continuou ela, seus olhos brilhando. Maria tem uma filha de 16 anos, Ana. A menina quer estudar medicina, mas a família nunca teve condições. E estive pensando, talvez pudéssemos criar um programa de bolsas? Ricardo encarou Vera maravilhado com sua capacidade de sempre enxergar além, de encontrar novas formas de ampliar o impacto positivo. Claro que podemos, respondeu, a mente já planejando as possibilidades. Na verdade, por que não criar um programa completo? Não apenas bolsas universitárias, mas mentoria, estágios. Sentados no café, os 2 perderam-se em uma animada discussão sobre como expandir o alcance da fundação. Qualquer observador casual jamais imaginaria as circunstâncias extraordinárias que haviam unido aquelas 2 pessoas tão diferentes, o ex-bilionário, implacável, e a ex-faxineira com coração de ouro. Foi nesse momento, enquanto discutiam apaixonadamente formas de ajudar desconhecidos, que Ricardo percebeu algo profundo. Não era apenas ele quem havia salvado Vera da precariedade ao oferecer-lhe a direção da fundação. Na verdade, ela o havia salvado de uma forma muito mais significativa, resgatando-o de uma vida vazia de propósito genuíno. O celular de Ricardo tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Laura. Pai, estou no aeroporto. O voo atrasou, mas devo chegar em 2 horas. Thomas está comigo. Ricardo sorriu. Laura havia finalmente decidido apresentar o namorado britânico à família. Estaremos esperando. Vera está aqui comigo, planejando dominar o mundo através de boas ações. Laura riu do outro lado da linha. Isso não me surpreende nem um pouco. Até logo. Quando desligou, Ricardo encontrou Vera observando-o com uma expressão curiosa. O que foi? Perguntou ele. Nada, respondeu ela sorrindo. Apenas pensando em como a vida dá voltas. 1 ano atrás, quem imaginaria? Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Sabe o que mais me impressiona? Não é a mudança em si, mas como ela parece natural, como se eu estivesse finalmente alinhado com quem deveria ser. Vera estendeu a mão, tocando brevemente a dele sobre a mesa, um gesto simples que comunicava uma compreensão profunda. Isso, disse ela suavemente, é o que chamamos de encontrar seu verdadeiro norte. Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo,
lançando um brilho dourado sobre os arranha-céus. Ricardo sentiu uma certeza cristalina. Havia perdido um império de arrogância, mas ganhado um mundo de significado. E pela primeira vez em décadas, sentia-se verdadeiramente rico. Um ano completo havia se passado desde o dia fatídico em que Ricardo Mendes desabara diante dos investidores chineses. A data não passou despercebida. Laura fez questão de marcar a ocasião com um jantar familiar. A cobertura de Ricardo, antes um monumento à ostentação solitária, agora vibrava com vozes e risos. Laura e Thomas, recém-noivos, haviam voado de Londres especialmente para a ocasião. Gustavo e sua esposa traziam o calor de amizades renovadas em bases mais autênticas. E Vera, claro, presente como a catalisadora silenciosa de toda aquela transformação. Um brinde, propôs Laura, erguendo sua taça, ao aniversário do dia em que meu pai começou sua segunda vida, ao renascimento, concordou Thomas, com seu charmoso sotaque britânico. Ricardo observou os rostos ao redor da mesa. Pessoas que genuinamente se importavam com ele, não com seu dinheiro ou influência. A sensação ainda parecia nova, quase surreal. Na verdade, disse ele, erguendo sua própria taça com água mineral, álcool ainda era proibido por seus médicos. Gostaria de propor um brinde diferente, a queda que precede a ascensão, aos fracassos que nos ensinam mais que os sucessos. Os olhares se voltaram para Vera, que sorria discretamente. E principalmente, continuou Ricardo, as pessoas que nos enxergam no nosso pior momento e, mesmo assim, escolhem acreditar no melhor que podemos ser. Após o jantar, enquanto os outros conversavam animadamente na sala, Ricardo conduziu Vera até a varanda. A cidade estendia-se abaixo deles, um tapete de luzes que piscavam na noite clara. Tenho algo para você, disse ele, entregando-lhe um envelope. Vera abriu-o com curiosidade. Dentro havia documentos oficiais e uma carta. O que é isso? Perguntou ela confusa. A Fundação Recomeço agora é legalmente independente do Grupo Mendes, explicou Ricardo. Tem seu próprio fundo de dotação, suficiente para funcionar perpetuamente. Ninguém, nem mesmo eu, pode interferir em sua missão ou direção. Vera olhou para os papéis atônita. Mas por quê? Porque obras verdadeiramente boas não devem depender do humor ou da saúde de uma única pessoa, respondeu Ricardo. O que construímos este ano é maior que nós dois. Merece viver por gerações. Lágrimas brilhavam nos olhos de Vera. Não sei o que dizer. Não diga nada, sorriu Ricardo. Apenas continue fazendo o que já faz tão bem. Enxergar o potencial nas pessoas quando elas mesmas não conseguem ver. Um confortável silêncio estabeleceu-se entre eles, enquanto contemplavam a cidade. Não como proprietário e empregada, não como benfeitor e beneficiária, mas como dois seres humanos unidos por uma jornada extraordinária de transformação mútua. Sabe, disse Vera finalmente, quando eu era menina, minha avó contava uma história sobre um homem rico que tinha tudo, menos a capacidade de ver as pessoas ao seu redor. Um dia, ele adoeceu gravemente e foi cuidado por alguém que havia maltratado. A experiência abriu seus olhos, não apenas para sua própria mortalidade, mas para a humanidade compartilhada com todos. Ricardo sorriu. E como terminava essa história? Não terminava, respondeu Vera, seus olhos encontrando os dele. Minha avó dizia que histórias de redenção nunca terminam realmente. Elas apenas se transformam em novos começos. Dentro do apartamento, risadas ecoavam. Laura mostrava fotos de Londres no celular. Thomas contava histórias sobre hospitais britânicos. Gustavo revelava planos de expandir os programas sociais do Grupo Mendes. Novos começos, repetiu Ricardo suavemente. Gosto disso. Olhando para a mulher ao seu lado, a pessoa que ele uma vez chamara de lixo e que agora considerava uma das maiores bênçãos de sua vida, Ricardo compreendeu a profunda verdade nas palavras da avó de Vera. Sua jornada de arrogância à humildade, de desprezo à gratidão, não era um fim em si mesma, mas o primeiro capítulo de uma história muito maior. E enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, duas pessoas improváveis permaneciam lado a lado na varanda, contemplando não apenas a cidade abaixo, mas o futuro à frente. Um futuro que,
Graças a uma queda e uma mão estendida no momento certo, prometia ser infinitamente mais rico que todos os impérios financeiros do mundo. A vida, sussurrou Ricardo, mais para si mesmo que para Vera. A vida, concordou ela, como se compreendesse perfeitamente o peso daquelas simples palavras, pois no final era disso que se tratava toda a jornada, não de sobreviver, mas de aprender a verdadeiramente viver.